Boa noite, 1º de abril de 2020. Estou aqui neste momento para compartilhar com os amados irmãos sobre a oração. Nós ouvimos muito dizer assim, hora que melhora, não é verdade? E o objetivo desse estudo, desse pequeno estudo nessa noite, é desenvolver uma vida contínua de oração. E Tiago capítulo 5, verso 13 ao verso 20 diz o seguinte, a palavra de Deus: entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, e a oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era homem como nós, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembre-se disso: quem converter um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Eu quero me expressar neste momento sobre a maneira de orar. E a oração ela tem que ser feita baseada na fé e com fé. E Tiago nos orienta bem claro como nós devemos orar. Lá em 1 João capítulo 5, verso 14 e verso 15, ele diz bem claro: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Podemos aqui neste momento dizer que a oração da fé é quando nós estamos dentro da vontade de Deus. Ainda, a oração ela deve ser feita, melhor dizendo, ela deve ser de forma específica e objetiva. Tiago 5, capítulo 5, verso 17 e verso 18 nos diz bem claro: Elias era humano como nós e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Tiago ele diz que Elias orou para não chover e não choveu. E depois ele orou especificamente e influenciou as condições meteorológicas. Muitas vezes não conseguimos o que queremos porque paramos de orar. Elias orou pedindo coisas específicas e de maneira insistente. A oração ela pode e deve ser precedida pelo perdão mútuo. E ele diz no verso 16 do capítulo 5: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. E a oração de um justo é poderosa e eficaz. O pecado encoberto ou não confessado, ele impede a da oração genuína. É um grande obstáculo ao relacionamento interpessoais. Precisamos de pedir perdão a Deus e às pessoas. O pecado oculto gera enfermidades. E está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 30.
que diz o seguinte: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Outra questão: a oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. E está lá: a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Quando oramos a Deus, Deus responde, e o Senhor o levantará. Mas oramos muitas vezes e o enfermo morre. Orar não é conseguir que a vontade do homem seja feita no céu, mas sim que a vontade de Deus seja feita na terra. Quais são os motivos para orarmos? São dois especificamente. A oração é eficaz e poderosa, no verso 16 do capítulo 5, ele diz bem claro: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Quem é o justo? Pensamos logo nos grandes heróis da fé. Tiago cita pelo menos Elias. Ele era um homem semelhante a nós, as mesmas lutas e fraquezas espirituais. O justo é toda pessoa que foi justificada em Cristo. Romanos 5:1 diz isso bem claro. E o crente que ora pela fé. Muito vale a oração de um justo em sua operação. A oração feita pelo crente cria, modifica e altera pessoas e circunstâncias. Eu vou repetir. A oração feita pelo crente cria, modifica e altera pessoas e circunstâncias. E a Bíblia apresenta muitos exemplos de poder de oração. Josué orou e o céu parou. Josué 10, 12, 13. Elias orou e o filho da viúva ressuscitou. 1 Reis 17, 19 a 22. Ezequias orou e 185.000 soldados assírios foram mortos. Isaías 37, verso 21 e 36. Segundo motivo de orarmos, Deus responde às nossas orações apesar das nossas fraquezas. Olha o verso 17 e 18 do capítulo 5. Elias era homem como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Diz que ele orou para não chover e não choveu durante 3 anos. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Observe que Elias orou e Deus produziu modificações atmosféricas. Elias foi um homem, ou melhor dizendo, ele não foi um ser sobrenatural. Ele nem possuía poderes especiais. Ele era um crente, com as mesmas fraquezas que temos, e as suas orações fizeram maravilhas. Logo, nós devemos ser pessoas de oração. Deus não ouvirá orações por causa do mérito da pessoa que ora. Evangelho de João, capítulo 14, verso 12. João 14, verso 12. Diz bem claro: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as coisas que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Amém? Aquele que crê. Elias creu. Você precisa de crer. Nós precisamos de crer. Russell Shedd cita algo bem claro que diz sobre oração. A oração é o elemento mais importante da vida cristã.
é o centro nervoso da nossa comunhão com Jesus, juntamente com a leitura das Escrituras levada a sério. Precisamos de experimentar o poder da oração. Eu e você. A Igreja Batista em Córrego da Chica precisa disso. A comunidade de Córrego da Chica precisa disso. As vidas que estão à nossa volta necessitam do nosso clamor. As vidas que ali se encontram, precisa haver arrependimento. E para isso, você tem que ser fiel ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Você deve orar. André Murray diz o seguinte: a oração é o poder mediante o qual acontece aquilo que de outro modo não aconteceria. Então, meus amados, para que aconteça, Deus quer usar você. Vamos orar? Pai, muito obrigado por este momento. Desperta, Senhor, cada membro da Igreja Batista em Córrego da Chica, cada ouvinte desta palavra, para clamar, para buscar o Senhor, invocar o Teu nome, porque por enquanto ainda podemos Te achar, mas vai chegar um momento que não acharemos. Ó Deus, usa-nos, ó Deus, mesmo diante de nossas fraquezas, nossas falhas. Nós não podemos, mas o Senhor pode. No nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus os abençoe.